Vamos considerar aqui esse exemplo, né, de projeto de um reator batelada. Nesse caso, a gente está especificando o volume do reator, ou seja, que caso seria esse? O caso em que eu tenho um reator já disponível, então eu não posso, digamos, comprar um reator, né? Eu quero avaliar qual é a produtividade ou lucro que eu consigo obter com esse reator. A situação mais comum de projeto é a gente especificar o quanto que a gente quer produzir e calcular o volume. Mas tanto faz eu fornecer um ou outro, tá? A produtividade está amarrada com o tamanho do reator, tá? Só que nesse caso o volume é fixo. Então a situação é a seguinte: eu tenho uma reação bem simples, A dando B. A reação tem cinética conhecida, ela é de primeira ordem, com constante cinética K igual a 0,1 minuto a menos 1. Então a taxa menos RA é igual a K vezes CA, CA a concentração. CA0 é a solução que eu estou alimentando ao meu reator de 50 litros, é de 1 mol por litro. Tá? Então, inicialmente, eu vou lá e coloco 50 litros dessa solução. Passa-se um tempo, eu alcanço uma determinada conversão. Tá? E conheço a cinética, conheço a estequiometria e o volume do reator é fixo nesse caso aqui. Tá? Então, vamos lá. Se a gente pegar a equação de projeto, né, para o reator batelada, expresso a concentração em função da conversão e substituo na taxa, e substituo a taxa na equação de projeto, né? A gente, né, vou voltar aqui, tá? Então aqui tá, por exemplo, a equação de projeto, né, para um reator batelada, tá? Aqui é o caso bem geral, volume variável, volume constante, né? Isso tudo aqui fica V, tá? Então eu tenho essa expressão geral. Observe que aparece a taxa, né? E aí eu separo as variáveis e integro. Eu preciso da taxa em função da conversão. Aqui tá para uma taxa genérica, tá? Mas na verdade eu posso. A minha reação é bem simples, que a gente está analisando ali, é do tipo KCA. Substituo CA igual a CA0 menos XA e substituo na taxa. Tá? E aí eu integro a expressão. Pode ser simples ou complexa essa integral ali. Para o caso de reação de primeira ordem, né, essa integral eu consigo avaliar ela de forma analítica, e aqui está a expressão do tempo em função de XA. Certo? Então, voltando ao nosso exemplo, aqui está a minha expressão do tempo em função de XA. Então, vamos analisar a seguinte situação. Eu quero saber qual é o tempo necessário para converter 70%. Se eu avaliar, né, com a constante cinética aqui XA07, eu obtenho que o tempo é de 12 minutos. Se eu quiser converter não mais 70%, mas 90%, o tempo de reação passa para 23 minutos. Observe que eu aumentei um pouco a conversão, né, de 70 para 90. O tempo ele praticamente dobrou. Tá? E a gente já analisou essa equação aqui, que quando o XA se aproxima de 100%, tá? O tempo se aproxima de infinito. Tá? Então vamos comparar esses dois cenários. Digamos que eu queira escolher se eu opero a 70 ou a 90. Tá? Na prática a gente vai fazer o cálculo para várias conversões para escolher qual é a conversão mais adequada, aquela que me dá o maior retorno econômico. Tá? Então vamos lá. Caso 1, 70%. Caso 2, 12 minutos. 90%, 23 minutos. Ambos, observe que o volume do reator não apareceu aqui, tá? Então, assim, esse tempo aqui, ele independe do tamanho do reator, né? Então, eu não preciso, né? O reator poderia ter qualquer tamanho, desde que eu alimentasse com essa concentração e obtenha essa conversão com essa cinética, o tempo é o mesmo, tá? Então, vamos lá. Calcula a concentração na saída do reator. Observe, para a concentração de 70, conversão de 70%, a concentração é de 0,3 mol por litro. E já no caso 2,
eu tenho uma concentração de A 0,1. Observe, CB é 0,709. Então o que acontece? No caso 1, né, né, eu tenho 50 litros ali de reator, tá? De volume do meio reacional. Então o que acontece? Eu produzo mais, obviamente, quando eu converto mais, né? Então assim, a concentração aqui é maior, eu tenho mais B no caso 2 do que no caso 1. Porém, né, voltando aqui, o tempo de reação é de 23 minutos. Alguém poderia pensar que então é bem melhor trabalhar com a concentração, a conversão de 90%, tá? Bom, então vamos analisar o que acontece quando a gente pega uma janela de tempo. Por quê? Eu vou ter que calcular qual é a minha produção mensal, semanal, anual, tá? Eu vou pegar uma base de tempo para poder comparar os dois de forma justa, tá? Então vamos lá. Digamos que eu considere o meu tempo de operação de um dia, né? Um dia tem 24 horas, que corresponde a 1440 minutos, tá? Então, para saber quantas bateladas eu tenho que posso realizar, tá? Então eu divido ali, ó, 1440 minutos por dia, tá? Dividido pelo tempo de 12 minutos. Isso me dá um total de 119 bateladas, no caso 1, onde a conversão foi 70%. Tá? Então, se eu pegar CB vezes o volume do reator, que é o NB, isso é quanto que eu estou produzindo por batelada, né, de volume V. Vezes o número de bateladas, olha quanto que eu produzi aqui, depois de um dia. Agora vamos olhar o caso 2, tá? Nesse outro caso, na mesma janela de tempo, tá? O meu tempo, como ele é 23 minutos, eu só consigo realizar 62 bateladas, tá? Então, o que acontece? Agora eu venho aqui, CB, observe que ele não é mais aqui, tá? Né? Ele não é mais... A concentração ela é maior, tá? Porém, o volume é o mesmo e o número de bateladas é muito menor. Moral da história, tá? Quando a gente pega aqui e compara, né, a situação, né, conversão 70% com a conversão de 90%, a minha produção diária ela é bem maior quando eu trabalho, né? Ela é quase o dobro aqui quando eu trabalho com a conversão de 70%. A minha receita de venda ela vai vir do da venda do meu produto, tá? O custo do reator é fixo porque é o mesmo reator. Claro que eu tenho que ver aqui também o consumo de matéria-prima, mas observe que se eu olhar só para a produtividade, eu produzo mais convertendo menos, né? O que pode gerar uma certa confusão na cabeça. Mas o que acontece é porque se eu coloco ali a minha mistura e deixo reagir por um tempo, né? E aí já faço outra batelada e vou fazendo isso, quando eu junto o total ao longo de uma janela de tempo, eu consigo produzir mais do que se eu deixar um longo período de tempo e fizer isso poucas vezes, né? Então imagine o que acontece quando a conversão tende a 1. Eu não consigo ao longo de um dia realizar uma batelada. E se eu não faço nenhuma batelada, o que acontece? Eu não produzo nada. Então, assim, não adianta pensar que converter mais que significa produzir mais. Por batelada, você está produzindo mais. Mas eu tenho que analisar quantas bateladas eu realizei naquela janela de tempo, tá? Um detalhe aqui, tá? Eu dividi o tempo de operação aqui pelo tempo de reação. No processo da batelada, eu preciso encher o reator, a reação ocorre, esvaziar o reator e eventualmente limpar o reator entre uma batelada e outra. Então o que acontece, né? O tempo, o número de bateladas que eu realizo, ele é menor, tá? Porque existe um tempo necessário para encher, para esvaziar.
Bom, eu não consigo saber isso exatamente ali, então eu preciso assumir um valor, tá? E ver como é que esse valor afeta o meu projeto. Então aqui, por exemplo, né, eu coloquei todo esse outro tempo aqui, tá? O tempo total da batelada, na verdade, a gente considerou só o tempo de reação, mas tem esse outro tempo aqui. Então aqui eu assumi, tá? Para vocês verem como isso afeta o cálculo, o tempo de reação mais 7 minutos. Considerei que eu tinha 7 minutos. Ou seja, independente de que conversão eu trabalhe, eu tenho o mesmo tempo de manutenção ali. E aí eu calculo então a minha nova produtividade. E daí, bom, o valor vai ser menor do que esse aqui, porque o número de bateladas ele vai ser menor. Pode acontecer também aqui, gente, do valor não ser inteiro. Então, assim, eu arredondo para o número inteiro, né? Logo menor. Se deu 119,5, eu aproximo para 119, porque é o número de bateladas inteiras que eu consigo realizar naquela janela de tempo, tá? Então aqui está a conversão em função do tempo. Observe que, né, a gente analisou dois casos, né, 70% e 90%, mas olha o que acontece aqui à medida que eu me aproximo de um, ó. O tempo ele vai aumentando. Eu nunca consigo chegar em um, então o tempo vai para infinito, e aí eu não consigo realizar nenhuma batelada na minha janela de tempo, né, qualquer que ela seja, tá? Aqui eu atribuir valores ali, tá? Os valores são irrelevantes porque a gente não vai entrar na análise econômica, tá? Vamos deixar isso para as cadeiras de projeto, né, de processos, mas assumindo o valor, né, de venda de B, de venda de A. Observe o que acontece se eu calcular a produtividade para várias conversões, tá? A única coisa que eu mantive aqui é que o preço de venda de B é maior do que o preço, né, de consumo ou de compra de A, que é o meu reagente. Então existirá, né, uma conversão, né, intermediária entre 0 e 1 que me dá a maior produção de B. Então, se o meu objetivo é produzir mais por dia, então assim existe a conversão ótima de trabalho. Como é que eu obtenho, né? Eu posso, por exemplo, variar a conversão numa planilha, né? Dou vários valores discretos, calculo para cada um deles a produtividade, né? E faço esse gráfico. Visualmente eu posso ver que existe, né, um ponto onde eu tenho o máximo de produtividade. Tá? Mas o meu objetivo não é necessariamente produzir o máximo, mas sim lucrar o máximo. Então, se eu calcular, né, ao invés da produtividade, calcular o lucro, né, tipo, então eu posso simplesmente, né, vou mostrar aqui como é que eu calculo o lucro. Pego o consumo de matéria-prima, tá? E multiplico pelo custo dela, receita de venda, o custo do reator, receita menos custo, tá? Aqui eu botei, por exemplo, A custa R$ 1 por mol, B é R$ 5 por mol e o custo do reator é de 5.000. Nesse caso, como o custo do reator tem volume fixo, o custo dele está fixo aqui, ou seja, sempre vai ser esse valor aqui, né? Observe o que acontece. Nesse caso, né, o mesmo exemplo ali, né, o que eu observo, tá? É que existe também a conversão intermediária que leva a máximo lucro. De fato, o que a gente pode observar aqui? Ó? Até mais ou menos uma conversão, ó, se eu pegar aqui o zero, ó, e traçar uma retinha horizontal até aqui, ó, de 0 até 35%, eu trabalho com prejuízo, ou seja, não vale a pena eu trabalhar nessa faixa de conversão. A mesma coisa vai acontecer se eu começar a me aproximar de um. Vai chegar um momento que eu começo a ter prejuízo. Então existe uma faixa na qual o processo é lucrativo. E dentro dessa faixa existe um valor, né, uma faixa de conversão, um valor para o qual o lucro é máximo, tá? Então essa conversão aí para que o lucro foi, mas nesse caso foi de 75%, tá? Então não é 1, não é 0, é uma conversão intermediária que vai depender dos custos, né, da cinética da reação, tudo isso vai afetar
as contas ali, tá? Mas assim, esse tipo de análise aqui, tá, onde a única variável afetando o projeto é a conversão, né, eu consigo fazer uma análise gráfica, tá? E aí a gente consegue visualizar que existe um valor de lucro máximo aqui. Então, basicamente é isso o cálculo, né? O que a gente precisa, né, calcular é apenas a carga térmica do reator pelo balanço de energia, para levar em consideração o custo de energia também aqui, tá? Então, nesse caso, a gente está desprezando esse custo, né? E aí daqui a pouco eu estou achando que o meu processo é lucrativo, mas quando eu for calcular de fato o custo de energia, ele não é lucrativo. Mas fazendo as nossas considerações aqui, a gente observa que existe um lucro máximo. Algo que eu pulei aqui antes é que eu posso, né, aquele número de bateladas, né, é de reator de volume V. Se eu usar mais de um reator, eu tenho que multiplicar, né, a minha produção e a minha quantidade de matéria-prima pelo número de reatores. Então, ao invés de usar um reator de 50 litros, né, eu posso usar dois reatores de 50 litros, né, ou comprar dois reatores de 50 litros, e nesse caso eu dobro a minha produção, mas também dobro a quantidade de matéria-prima necessária. Mas observe aqui, quando eu assumir que o B custa 5 vezes mais do que A, isso é uma premissa para a produção de B a partir de A, né? Eu não vou produzir B a partir de A se o preço de venda de B for mais barato, né? Então, basicamente, quando a gente faz essa transformação, a gente está obtendo um valor, né, um produto que tem um valor de mercado maior do que as minhas matérias-primas. Senão, não faz sentido, né, eu fazer esse processo químico. Bom, então é basicamente isso, né? A maior dificuldade encontrada aqui é a integração envolvida, né, para calcular o tempo de reação, tá? Mas tendo esse valor estimado, a gente consegue fazer essa análise de viabilidade econômica e encontrar as melhores condições. Última observação: se a temperatura for diferente, né, constante, mas diferente dessa temperatura aqui, isso vai afetar a constante cinética, o que vai afetar essa curva aqui, tá? Então eu também posso mexer na temperatura para verificar, né, recalcular os meus custos, recalcular minha produtividade, né? Porque isso vai afetar a constante cinética e vai afetar o número de bateladas e vai afetar a produtividade, vai afetar os custos e a receita. E por consequência afetar o lucro do processo. Então eu preciso fazer essa análise aqui. Então durante o projeto, né, o projetista ele tem que pré-selecionar, né, alguns valores, né, ou varrer uma determinada faixa na busca da melhor solução possível, né? Então esse é o que a gente chama de otimização de processo, né? É você buscar maximizar um indicador de performance, né? Que nesse caso aqui é, né, no caso de projeto de processos em geral, é o lucro, tá? Então eu vou encerrar por aqui e a gente vai ver no próximo vídeo essa análise para reatores contínuos.